o meu irmão mais velho, quase o nosso próprio pai. Senta aí que vocês já vão entender como que isso aconteceu. Bom, nós somos 4 irmãos. Eu sou uma das mais novas. Tenho meu irmão mais novo que eu, 1 ano mais novo que eu. O meu irmão que é 2 anos mais velho que eu. E o meu irmão mais velho, que é 4 anos mais velho que eu. Nós fomos criados numa cidadezinha bem pequena no interior. E o meu pai é aquele tipo de pai agressivo. Tudo bate. E meu pai não bate como, sabe, pra educar ou algo do tipo assim. Meu pai, ele bate pra valer mesmo. Só que não muito em mim e nos meus irmãos mais novos, só no mais velho. Eu não sei se ele transfere o que ele passou com o pai dele no meu irmão, que às vezes é o que parece, porque o meu pai, ele cresceu num ambiente na qual o meu avô, ele era muito agressivo. E o meu pai apanhava muito do meu avô. Meu pai tem marcas no corpo, sabe? Marcas de ferro que meu avô queimava ele, sabe? Que meu avô fazia nele quando ele fazia alguma coisa de errado ou quando ele desobedecia. Então, meu pai cresceu assim, à base, né, de pancada, de violência. E hoje ele faz a mesma coisa com meu irmão mais velho. Várias vezes ele já arriou assim meu irmão no chão de tanto que ele batia. E infelizmente quem se metia apanhava também. Sempre quem se metia era o meu irmão, o que é 2 anos mais velho que eu. Ele acabava apanhando também, não tanto quanto o meu irmão mais velho, mas ele apanhava também. E a minha mãe, tadinha, também, quando se metia, ela acabava virando um alvo do meu pai. Então, meu pai, além de espancar o meu irmão, ele também batia na minha mãe quando minha mãe se metia, né, assim, quando ele estava batendo, quando ele estava agredindo o meu irmão mais velho. Porque a gente, ele até batia e tal, mas não com tanta brutalidade, sabe, com tanta raiva, assim, como ele batia no meu irmão. E a minha mãe sempre defendia muito mais o meu irmão mais velho, porque era o que mais sofria na mão do meu pai. E a minha mãe, gente, é um amor de mãe, sabe? Sempre foi aquela mãe que conversou, nunca foi de bater, nunca foi de deixar de castigo. Até porque a gente tinha tanto medo do nosso pai, tanto medo, mas tanto medo, que no olhar do nosso pai a gente já chorava. Com o olhar só do nosso pai a gente já chorava, porque a gente já sabia que ia apanhar. E teve uma vez que o meu irmão, ele apanhou tanto do meu pai que o nariz dele começou a sangrar muito. E nisso a minha mãe se meteu, e quando minha mãe, né, se meteu, meu pai acabou agredindo ela também. Depois parou de agredir ela e voltou a agredir meu irmão também. E aí a gente tentou se meter, sabe, tentou entrar no meio, já teve vizinho, assim, sabe, que ia lá, falava lá com o nosso pai, tentava conversar com ele e tal. Mas ele não dava ouvido não pra ninguém fazia cabeça do meu pai. E teve um dia que o meu pai, ele foi pra roça, né, que ele trabalhava na roça, e ele sempre levava os 2 irmãos mais velhos. E eu não sei o que meu irmão fez lá de errado, só sei que meu pai se irritou, se estressou com o meu irmão lá, e meu pai começou a bater muito no meu irmão. E o pessoal que tava lá, né, o resto do espião que tava lá, que chegou falando assim pra minha mãe que o meu pai tava batendo muito no meu irmão. E meu irmão não tava nem conseguindo mais levantar de tanto que ele tava apanhando. E os peões que teve que, né, tirar o meu pai de cima do meu irmão. E nisso a minha mãe foi lá, né, e acabou brigando ali com meu pai na frente de todo mundo. E os rapazes, né, ajudaram a minha mãe a trazer meu irmão pra casa. Meu irmão estava todo marcado, gente. Meu pai bateu nele com tudo que ele viu ali na frente. Meu irmão estava todo marcado mesmo. E nesse dia foi onde eu vi minha mãe chorando muito, porque a minha mãe, obviamente, olhou e viu a situação ali do filho dela, né, daquele jeito, e foi pelo próprio pai. Então, quando meu pai chegou em casa, minha mãe começou a brigar com meu pai, falando que uma hora ele ia acabar tirando, né, a vida do próprio filho dele, que ele era um monstro, que ele não era um pai de verdade. E meu pai mandando ela se calar, mandando ela calar a boca. Minha mãe nada de calar a boca. Minha mãe só ficava gritando com ele, chorava e gritava com ele. E meu pai acabou se estressando, né, acabou perdendo a cabeça com a minha mãe. Meu pai partiu pra cima da minha mãe. E meu pai começou, a bater na minha mãe. E nisso eu e meus 2 irmãos, né, tentamos se meter, mas eu já tava muito nervosa. Eu lembro que eu não conseguia
eu não conseguia fazer nada, parece que tudo travou em mim. E eu lembro perfeitamente da cena do meu irmão mais novo, com as duas mãos no rosto, assim, sabe, chorando e tampando o rosto para não ver o nosso pai batendo na nossa mãe. E meu irmão, o que tinha 2 anos mais velho que eu, ele tentando tirar minha mãe ali da mão do meu pai e não conseguia também. E foi quando meu irmão, que já estava todo machucado, né, que já tinha apanhado muito com meu pai, levantou e foi pra cima do meu pai. Foi quando meu pai deu um soco, né, no rosto do meu irmão. E na hora meu irmão caiu. E o meu irmão caiu, na hora que ele levantou, ele foi pra cozinha. E na cozinha meu irmão pegou uma tábua dessa grossura aqui, mais ou menos, que meu pai tinha cortado pra minha mãe cortar, né, as coisas, né, legumes, a carne, essas coisas. Meu pai tinha cortado para minha mãe, para deixar na cozinha e tal. E era uma tábua grande, assim, com uma espessura bem grossa mesmo. Meu irmão pegou e foi tacar a madeira na cabeça, né, aquela tábua ali, na cabeça do meu pai. Só que na hora meu pai virou, na hora que meu pai virou, a madeira pegou, sabe, aqui entre a cabeça e o rosto aqui. E meu pai, ele perdeu a consciência na hora ele caiu desmaiado. E aí a minha mãe, chorando, né, começou a tentar acordar ele. E foi quando meu outro irmão, o que era 2 anos mais velho que eu, foi lá fora, chamou uns caras que estavam lá fora, né, os espiões que estavam lá fora. E os caras vieram e ajudaram, né, arrumar um carro para poder levar o meu pai pro hospital. Meu pai foi pro hospital, eu lembro que meu pai ficou basicamente uns 10 dias no hospital. Ele ficou um tempinho sem consciência, mas depois ele foi recuperando a consciência. E a minha mãe sabia, gente, que quando meu pai voltasse, que ele já estava lembrando de tudo que aconteceu e tal, minha mãe sabia que quando meu pai voltasse, ele ia querer ser vingado, meu irmão. E rapidamente minha mãe entrou em contato com um dos irmãos dela, né, pra falar o que estava acontecendo e tal, e pedir pro meu irmão mais velho ficar lá, né, porque ela já sabia o que poderia acontecer quando meu pai voltasse, né, saísse do hospital. E aí o meu tio, né, obviamente, ele deixou, né, meu irmão ir pra lá, e meu irmão foi pra lá. E quando chegou em casa, gente, meu pai já chegou com sangue nos olhos pelo meu irmão. Ele já entrou na casa procurando ele. E ele procurou e começou, né, a perguntar pra gente onde é que ele tava, onde é que meu irmão tava. Que ele ia acabar com a do meu irmão também. Ele falou com todas as palavras. E a minha mãe falou que ele não tava mais ali, que ele tinha ido embora. E ele ficou perguntando pra onde, minha mãe não quis falar. Ele falou que ia descobrir pra onde que meu irmão tinha ido e tal. Ele ia atrás do meu irmão, que aquilo não ia ficar daquele jeito. E acabou que meu irmão, né, ficou bastante tempo, na verdade, morando lá com o nosso tio. E o meu pai, gente, ele não queria mais que meu irmão voltasse pra casa de jeito nenhum. Ele falou que a hora que ele visse o meu irmão, o próprio filho dele, ele tiraria já entenderam, né, do meu irmão. Ainda bem que a minha mãe, ela pensou, né, rápido. Ela sabia que o meu pai ia voltar daquele jeito, que ela já conhecia, né, o meu pai. Já sabia que o meu pai, ele tinha um sentimento, não sei se era de raiva, de que era, pelo meu irmão, muito grande, e que ele ia voltar da forma que ele voltou. Então ela pensou, né, e tirou o meu irmão dali. Graças a Deus não aconteceu uma tragédia maior. Fala, galera! Gente, o que a gente vê nessa história, né? Uma pessoa, né, um homem que teve uma infância completamente difícil, né, no meio de muita violência, de pancadaria, né, de xingamentos, de até mesmo tortura, né? Não disse a tortura, pra ser sincera. Um pai, né, marcar o filho como se estivesse marcando um bicho, que eu acho que nem um bicho, nem um animal tinha que ser marcado, né, gente? Quanto menos uma pessoa, né, uma criança. Era isso que ele passava na infância. E quando ele cresceu, que ele teve os filhos dele, né, ao invés dele fazer totalmente diferente, né, como o pai dele fazia com ele pegou esse sentimento de sofrimento, de raiva, de mágoa, de tudo, e tá transferindo tudo pro filho dele mais velho. Porque nisso tudo aí, quem tá sofrendo é o filho dele mais velho, né? Não sei, talvez ele veja alguma característica nele, né, no filho mais velho, que lembre o pai dele, ou algo do tipo assim, gente, porque
pode ver que ele não age da mesma forma com os outros filhos, é mais pelo filho mais velho. Então talvez ele veja algo ali no filho dele, né, mais velho, que lembre o pai dele, e aí ele pega todo aquele sentimento que ele sente, né, que ele nunca conseguiu colocar pra fora de alguma forma, ele transfere tudo pro filho dele mais velho, que tadinho, não tem culpa de nada, né, gente? E a gente também não tem como culpar, né, o filho dele mais velho de ter feito o que fez, porque é uma criança que já vem sofrendo há muito tempo, né, um adolescente que já vinha sofrendo há muito tempo. Então, quando ele, além dele sofrer, ele vê a mãe dele, né, sofrendo, geralmente os filhos eles não conseguem deixar, né, ver o pai agredindo a mãe sofrendo ali, e consegue tipo deixar isso acontecer sem tentar de alguma forma interferir ou sem ir pra cima do pai. Geralmente o filho, ele protege, ele tem aquele negócio de proteção com a mãe, entende? Então a gente não tem como culpar esse adolescente, né? Ele já era adolescente, né, que ela falou na época. Então a gente não tem como culpar ele, gente, não tem como. É uma criança que sofre, né, que sofria, né, frequentemente. É uma criança que apanhava por nada e via a diferença de tratamento entre os irmãos, né, e via que a mãe também sofria por tentar ajudar ele. Então, dentro disso tudo, gente, quando ele, além de ter apanhado na frente de todo mundo, né, ter passado uma vergonha, ver as marcas no corpo dele e tal, ainda ver a mãe apanhando, com certeza, né, despertou ali uma raiva de um sentimento que ele nem pensou duas vezes, né, que era o pai ou algo do tipo assim. Infelizmente, a gente vê uma família destruída, né, por algo que o pai passou na infância e agora transfere, né, pro próprio filho. Graças a Deus, né, a mãe pensou rapidamente e não aconteceu uma tragédia maior, né, gente? Eu espero que esse rapaz, né, ele hoje tenha uma cabeça totalmente diferente, né, do que o pai dele teve, porque obviamente, né, ele sofreu, né, tanto quanto o pai, porque o pai também fez ele passar praticamente por tudo que ele passou, né, mas eu espero que ele não seja, né, não seja igual o pai dele com os filhos dele também, porque infelizmente isso tem uma probabilidade muito grande de acontecer. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da interpretação da história, não em si da história, porque é uma história bem triste, mas se você já passou por algo parecido ou tiver qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me manda mensagem no direct do Instagram para me trazer sua história aqui no canal também, tá bom? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal. Eu tô trazendo mais vídeos aqui pra vocês, tá ok, gente? Me desculpe mais uma vez, né, pelo meu sumiço. Infelizmente, como eu falei pra vocês, eu tenho passado mal direto, né? Então eu tava me cuidando pra poder vir aqui, voltar a trazer as histórias, né, direito e tal, porque a gente tem que se concentrar. Porque quando a gente senta aqui, a gente tem que esquecer, gente, das coisas que tá passando na nossa cabeça, né? Que não seja a história em si, porque a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Então, quando você tá sentindo alguma dor insuportável, ou você tá com um problema muito grande, é muito difícil você conseguir se concentrar na história, entende? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, da interpretação. E se você, né, não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá bom? Lembrando, gente, que a rifa ainda tá rolando, então garanta já o seu bilhete, tá? Por apenas 60 centavos e concorra a um iPhone 15 Pro Max ou R$8.000 no Pix, tá bom? Um beijo e até a próxima.